Olá, meu povo, olá, gente. A paz do Senhor Jesus para todos. Meus irmãos, estão um pouco sumida, né? Mas estou eu aqui de volta. Eu estou um pouco sumida porque a minha casa está em reforma. Eu não estava sem tempo de entrar aqui para deixar um vídeo, né? Falar alguma coisa aqui. Mas estou eu aqui de volta, né? Graças a Deus, Jesus é bom, maravilhoso. Meus irmãos, eu quero assim compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo, né, meus irmãos? No mês de fevereiro, aqui na minha cidade, aqui não costuma chover muito, né? Aqui na Bahia, ele é um lugar assim seco, mais seco, né? E começou uma chuva intensa aqui. Foi poucos dias para muita chuva. Isso, poucos dias para muita chuva. E na minha casa nunca tinha entrado água, nunca. Mas quando foi agora em fevereiro, no começo do ano, a água começou, né? Aquela enchente começou a invadir a minha casa. Ali, meus irmãos, eu perdi muitos móveis, a maioria dos meus móveis eu perdi. E sem ter outra opção, nós tivemos que levantar a casa para a água não entrar. E é uns 15 dias aqui de trabalho, praticamente dia e de noite, que a gente tem que cuidar logo enquanto a chuva não chega. E tem sido uma luta travada, mas ali na perca dos meus móveis, das minhas coisas, eu quero contar assim para os irmãos que eu nunca reclamei, irmãos. Nunca murmurei. Nunca cheguei, ai meu Deus, por quê? Por que aconteceu isso comigo? Nunca, meus irmãos, murmurei. Nunca abri minha boca para reclamar. Por que tinha acontecido aquilo comigo? Porque muitas das vezes, aqui em casa já vinha acontecendo alguns probleminha na instalação de água. Muitas das vezes, Deus permite que algo aconteça com a gente para nos dar coisa melhor. Sabe? E ali, né? Quando vocês estão ouvindo aí é porrada aí, né? Porque tá em reforma, como eu falei. E ali quando a gente foi descobrindo muitos problemas assim, de infiltração na casa. Muitos problemas de infiltração. E até cano quebrado tinha por baixo da casa. Porque quando a casa foi feita por cima de cano. Até cano quebrado tinha e por isso que tinha muita infiltração. Mas o que entrou dentro da minha casa foi água que veio dos bueiros de rua. Entrou dentro da minha casa. Mas ali, né? Que nem eu falei pra vocês, eu nunca reclamei. Nunca reclamei, não. Meu Deus sabe que eu nunca reclamei. Triste eu fiquei, irmão, porque quem gostaria de ter suas coisas lá? Porque, irmãos, minhas coisas pode ser, ela pode ser velha, mas minhas coisas parecem novas, porque eu sou zelosa com as minhas coisas. E minhas coisas eram velhas, mas era tudo bem zelada. Tudo bem zelada. E não tinha assim coisa velha, não. Tinha guarda-roupa assim que não tinha nem ano de comprado. E tudo eu perdi. Perdi muito móvel, muita coisa caríssima. Até mesmo móvel planejado. Mas eu nunca abri a boca para reclamar. E ali, meus irmãos, a gente, né, não poderia dormir aqui em casa, porque era muita água. E a água foi saindo aos poucos, e a gente passamos a dormir em uma pousada. Eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês, mas que a gente chama... Aí a gente chama hotel, chama pousada, aqui também a gente chama hotel, chama pousada. Mas a gente passou a dormir numa pousada. Porque não dava para dormir em casa, que a casa estava muito molhada. Mesmo a água tinha saído da casa, mas não dava para dormir. A gente teve que comprar colchão, cama e tudo. E aí, né, eu sei que a gente nessa luta toda, meus irmãos. Então, estamos nessa luta.
Estamos com 15 dias nessa batalha pesada, porque tem que trabalhar, né? Antes que a chuva chegue. Antes que a chuva chegue, porque se a gente for deixar para o período da chuva, a gente não vai conseguir fazer esse serviço. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando assim, como eu vou fazer? Porque nós não temos dinheiro. A gente não tem de onde tirar. Eu sou funcionária pública, mas o salário mínimo, meus irmãos, não dá para nada. Só eu trabalho, meu esposo não trabalha assim. Ele trabalha assim, é autônomo. E ali eu vejo o povo falar, até mesmo os predeiros dizem, que a reforma é pior do que uma construção. E eu acho que é mesmo, porque a gente teve que... gastou muito. E um dia que eu comecei a orar e chorar e pedir ao Senhor. Eu disse, Senhor, o Senhor está vendo tudo isso aqui. Eu não tenho condições. O Senhor sabe que eu não tenho condições de construir isso aqui, de fazer nada. Pela minha condição, eu não tenho. Não tenho condições. E ali... Deus, isso aqui eu entrego tudo nas tuas mãos. O Senhor está vendo tudo isso aqui, eu entrego tudo nas tuas mãos. Olha o valor da confiança, meus irmãos. Da gente crer e confiar que Deus pode fazer algo por nós. E ali eu comecei a clamar, orar ao Senhor. Entregar nas mãos de Deus, porque a minha vida financeira não está boa. Hoje em dia nós estamos passando por uma crise e para fazer essa casa não tem como. A gente não tem como fazer ela, né? Não dá para fazer do jeito que estava, porque é um gasto, até porque minha casa é muito grande. E é um gasto, porque nós aqui para Bahia, a gente gosta de fazer casa grande. E aí, que nem eu estava falando, eu orando ao Senhor, pedindo, clamando ao Senhor. Senhor, eu não tenho condições, eu não sei o que eu vou fazer. Aí Deus falou assim comigo, que Ele ia prover na minha vida. Ele falou comigo, olha minha senhora, eu vou prover na tua vida. E ali eu peguei também uma decisão, né? A gente aqui, aí eu falei com meu esposo, olha, nós vamos começar a fazer essa casa. Ele falou, mas como? Você não tem juízo não? Como é que a gente vai fazer essa casa se nós não temos condições? Eu falei, vamos. Aí eu já comecei a colocar as coisas para fora de casa, tirar de dentro da casa para começar a reforma. E ali confiando no Senhor, eu sei que Deus abriu as portas, não tive ajuda de ninguém, não tive ajuda. Aí, presta atenção, irmãos. Eu tinha eu recebi um meu PIS e ali eu guardei, né? Ali toda vez que eu ia pegar, aconteceu necessidade, Deus falava comigo, não, você não pode mexer. Deus falava comigo para mim não mexer, porque ia ter uma necessidade maior para mim usar ele. Falei, meu Deus, mas será o quê, meu pai? Será o quê? E não mexi nesse dinheiro. E ali, com aquele dinheiro ali, eu comecei. E aí comecei a colocar as coisas tudo pra fora. Jogar tudo pra fora pra fazer a reforma. E ali, né, Deus começou a trabalhar. Deus foi me dando direção como fazer. E ali eu fui ouvindo a voz do meu Deus. Toda a direção que Deus falava comigo, eu fazia. Primeiro eu me preparei, fiz campanhas de oração e jejum para me entrar nessa batalha, nessa peleja. Mas aí minha luta é o inimigo ele se levantando para a obra não continuar, porque o inimigo ele faz isso, né? Ele se levantando, colocando enfermidade, outras coisas, né, pra gente gastar, pra não
gastar aqui na casa. E aí, né, eu digo, não, isso aqui não é coisa de Deus. Isso não é meu Deus. Isso é coisa do inimigo que tá colocando pedra no meu caminho, tropeço no meu caminho, para mim gastar, para mim não terminar a minha casa. E ali a gente foi e começou a fazer, meus irmãos. Começamos a trabalhar, chamamos as pessoas aqui e botamos para fazer o serviço. E graças a Deus, Jesus, ele me deu a vitória, meus irmãos. Jesus, ele me deu a grande vitória. Não está terminada toda a minha casa. Ainda falta muita coisa. Mas eu estou contando aqui para vocês, porque ao meu ver, ao meu olhar, eu não ia conseguir fazer isso aqui que eu fiz, não. Ao meu ver, ao meu olhar, não. Tudo isso que aconteceu aqui foi a mão de Deus. Tudo isso que aconteceu e está acontecendo foi a mão de Deus. E aqui, né, o povo diz, pede ajuda. Pede ajuda para prefeito, pede ajuda para eles. Mas não, a gente não pedimos, não. Ajuda não. Ajuda aqui mesmo só foi de Deus. Só de Deus mesmo. E esse Deus, ele me respondeu. As minhas orações. Irmão, eu costumo assim dizer que tudo que eu peço a Deus, Deus ele me dá. Então eu vim aqui compartilhar com vocês, trazer esse testemunho para aumentar a fé de vocês. Para quando você estiver passando por algum problema, irmão, não tenta resolver sozinho. Porque sem Jesus nós não somos nada. Entrega nas mãos de Deus, porque Deus ele jamais ele vai te deixar envergonhada. Jesus ele jamais vai deixar envergonhado o seu povo. Ele não vai deixar nós envergonhados. E ali muitos passavam por aí, né, por a porta, olhando, às vezes pensando, esses daqui não vão conseguir, mas tá bem adiantada o serviço da minha casa, graças a Deus. O melhor, porque a gente não mexeu no forro da casa, né, porque deu pra gente fazer só o piso embaixo, mas foi muito gasto, mas Deus, ele preparou tudo pra mim, preparou tudo, Deus me deu direção como fazer, e eu ouvi a voz de Deus, e Deus me deu vitória, meus irmãos. Então o que eu vim trazer aqui pra vocês é simplesmente para aumentar a fé, porque a confiança em Deus é tudo, meus irmãos. Crê que Jesus pode te dar vitória. Crê somente, não desanime. Porque, meus irmãos, se nós desanimar, nós somos filhos do rei. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, de um Deus todo-poderoso, de um Deus rico, do dono do tesouro. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Claro que é necessário a gente se rebolar, né? Porque a gente não vai ficar só sentado esperando Deus jogar do céu, não. Nós temos que ir correr atrás. Ouvir a direção de Deus. Deus me deu direção como eu fazer. E eu fiz na direção que Deus me deu. E graças a Deus, eu creio que o problema da água já foi resolvido. Tem coisa para fazer? Tem. Ainda tem muita coisa para fazer. Mas pelo menos se chover, por esses dias a água não vai entrar dentro da minha casa. E eu creio, meus irmãos, eu nunca reclamei que Deus vai me dar tudo novo. Tudo novo. Porque Deus sabe do meu coração que eu nunca reclamei porque isso aconteceu. Nunca perguntei para Deus, Deus, por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que está acontecendo isso? Ah, meu Deus do céu, por que o Senhor deixou acontecer isso? Irmão, nunca faça isso. Nunca faça. Às vezes eu digo assim uma palavra, né? Acho que é uma palavra, né, que o mundo diz, né? Deus complica, depois explica por que complicou, né? Porque, irmão, se isso não tivesse acontecido agora, eu creio, se a minha casa poderia cair, porque estava com infiltração por baixo das paredes de água, cano estourado. Eu ia perder tudo, o prejuízo ia ser maior. Mas Deus, ele, com a sua bondade e misericórdia dele, deixou que isso acontecesse para nós se despertar
e fazer esse serviço aqui, porque bom não é, irmão, porque é gasto, é muito gasto, é muito gasto. Então, eu confiei no meu Deus. Eu costumo dizer assim que, como eu já falei, que a confiança em Deus é tudo. Se você confiar sem duvidar, porque não adianta você confiar e ficar duvidando. Ah, meu Deus, será? Pedir uma coisa a Deus e dizer, ah, meu Deus, será que Deus vai me dar? Oh, meu Deus, mas será que isso vai acontecer? Será não, irmãos? Será não? Não pode ficar com botar isso na nossa mente. Será? Aí Deus já não se agrada disso. Você tem que dizer, vai acontecer, porque Deus é Deus, Ele é dono do ouro e da prata. E, irmão, e quem ora, quem clama ao Senhor tem vitória. Que nem eu disse, para isso acontecer aqui, eu entrei em campanha, entrei em jejum e em oração, para Deus realizar esse grande milagre aqui que Deus fez na minha vida, na minha casa. Eu entrei, porque sem oração, irmão, é impossível. É impossível. Eu gosto assim de meditar ali no livro de Ana, né? Como os irmãos conhecem aquela palavra, aquela mulher, né, irmãos? Que Ana a gente sabia que era uma mulher aflita, atribulada de coração. Tinha sua rival ali do seu lado, né? Que estava com seu marido. E Ana, ela precisava de uma benção. Mas Ana, ela se pôs a orar, a clamar a Deus. Ela se pôs a orar, a clamar, a pedir ao Senhor. Ao ver do homem, ao olhar do homem, Ana jamais ela poderia receber aquela vitória. Que ela era estéril, ela não poderia dar à luz a um filho. Ela não poderia ter filho, dar um filho para seu esposo. Mas Ana, ela se pôs a orar, a clamar. Ana, ela ia ter no templo, ali clamando a Deus e pedindo. Uma certa vez ela foi dada até por embriagada, por uma mulher bêbada. Que o sacerdote Eli, ele estava ali orando e ela chegou ali e começou a orar, só batia com seus lábios. E ali ele disse, mulher, aparta do teu vinho. Mas Ana não. Ana não estava bêbada, ela estava ali clamando ao Senhor. E Deus concedeu a vitória, deu seu filho Samuel. Nem só Samuel, deu mais 6 filhos, além de Samuel, para Ana. Isso é o que, meus irmãos? É a oração. A oração, ela tem muito poder. Eu costumo dizer, eu gosto mesmo de orar. Eu gosto de orar. Meu negócio é com oração. Tudo que acontece na minha vida, eu vou orar. Eu não deixo nada assim, eu não faço nada sem pedir primeiro a direção do meu Deus. Porque eu sei que o meu Deus, Ele me dá a direção certa. Como fazer? Ele vai me dar a direção certa. Então, Ana, ela começou a clamar a Deus e um certo dia Deus concedeu a vitória para ela. Deus concedeu a vitória para Ana. Porque ela clamou a Deus e pediu, e Deus sabia do coração de Ana. Sabia do sofrimento de Ana. E Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa e do que você necessita. Então é necessário que nós clamamos ao Senhor, pedimos a Ele, para as bênçãos de Deus chegar até a nossa vida. Aí onde eu falo, meus irmãos, porque tem muitas passagens na Bíblia, que muitas personagens ali da Bíblia receberam muitos milagres através do seu clamor, da sua fé contínua no Senhor. Da sua esperança, da sua perseverança. Nós podemos ver aquela viúva, né? Que ela tinha uma causa, a Bíblia nos diz qual é a causa que ela tinha. Mas quem sabe poderia ser uma aposentadoria. E ali ela tem com aquele juiz, todos os dias dizia, dai minha causa. O juiz, todo dia ela ia ter com aquele juiz pedindo que aquele juiz resolvesse a causa dela. E um certo dia aquele juiz se sentiu tão assim e disse para ela, já que eu não temo a Deus nem um homem, vou dar a causa dessa mulher ganha para ver se ela sai, se ela para de me importunar, se ela para de vir atrás de mim. Então, com o nosso Deus também é a mesma coisa. Não é que Deus disse que nós vamos importunar Ele. Mas de tanto você clamar, que Deus diz assim, olha, a perseverança da minha filha, olha a perseverança do meu filho. Eu vou dar vitória para eles, porque eles estão pedindo, eles estão clamando. A fé deles está perfeita em mim. Eu vou dar vitória para meus filhos.
Então, meus irmãos, a confiança no Senhor é muito, vale muito. A confiança no Senhor, o Senhor Jesus, ele se agrada da nossa confiança, da nossa perseverança nele. Então, confia somente no Senhor. Se você estiver passando por algum problema semelhante a esse, confia somente. Porque eu digo que aqui na minha casa foi um milagre de Deus. Porque condições financeiras eu não tinha e não tenho. Mas Deus, ele proveu na minha vida. Eu fico parada olhando. Deus, como eu consegui fazer isso? Como eu consegui? Como eu consegui fazer isso? Mas Deus é Deus, irmão. Deus é Deus do impossível. Se você colocar a sua fé, a sua confiança nele, sem duvidar, você vai ver que Deus, ele vai te dar vitória. Amém, meus amados irmãos? Eu creio que Jesus também, ele tem bênção para você, tem vitória para entregar na vida de vocês. Basta vocês confiar, assim como eu confiei, assim como eu confio no Senhor. Deus, ele vai dar vitória para cada um de vocês, assim como ele me deu minha vitória. Que todos vocês fiquem na santa paz do Senhor Jesus e confia no Senhor Jesus. Faça como a Ana, faça como aquela viúva. Não desista de clamar, de pedir ao Senhor, que Deus vai ter misericórdia de vocês e conceder a vitória. Amém, meus irmãos? Fica na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês.